Eu sempre pensei que quando a velhice chegasse, eu teria ao meu lado aqueles em quem mais confiei. Não são os filhos biológicos que dizem que vão cuidar de você quando o tempo pesa, mas aqueles a quem você se dedica com carinho. Eu confiava plenamente na minha enteada, como uma filha. Sabia que ela seria o apoio que eu precisaria quando o mundo estivesse me deixando para trás. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de algo tão desumano. Ela faz uma pausa, olhando para as mãos entrelaçadas, o semblante tenso. Respira fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar a dor que sentiu. Mas o que ela fez foi além de tudo o que eu poderia imaginar. Não foi apenas uma mentira ou uma palavra cruel. Não. Ela fez algo que poderia me destruir. Algo que, se eu tivesse caído nessa armadilha, eu nem saberia o que estava acontecendo. Ela me envenenou. Trocou meus remédios por pílulas falsas, com a intenção de me fazer sumir da jogada, de tomar tudo o que eu construí, incluindo minha casa, meu lar, uma casa que tanto significava para mim, e ela queria tudo para si, como se fosse sua, como se eu não passasse de um fardo a ser descartado. A mulher olha diretamente para a câmera, com os olhos lacrimejados, mas com uma força visível em seu olhar. Sua voz baixa se torna mais firme. Mas eu não sou fraca. Eu não sou apenas uma velha a ser descartada. Se pensou que eu iria ceder, está muito enganada. A vingança vai ser minha e você vai ver. Não é apenas sobre recuperar o que é meu. É sobre mostrar a ela que a mentira não pode vencer a verdade. Ela olha por um momento, como se relembrasse as ações cruéis que a levaram até aquele ponto. Eu não sou a vítima da história. Eu sou a mulher que, após a traição, decidiu que era hora de virar o jogo. E você vai ver o que fiz para recuperar tudo o que tudo parecia perfeito no começo. Eu a tratava como uma filha, com carinho e confiança. Quando o meu marido faleceu, ela foi quem mais me ajudou a manter as coisas em ordem. Ela me acompanhava às consultas, cuidava de mim quando eu estava cansada. Tudo parecia estar bem, até que a casa, que sempre foi o centro da nossa família, começou a se tornar o alvo de uma ambição que eu não queria ver. Minha casa, minha casa. Foi meu refúgio, minha história. Mas havia um segredo, um valor que eu não percebia. O que ela via como um tesouro, algo a ser conquistado, como se fosse dela. E aos poucos, a forma como ela olhava para a casa, as perguntas que fazia sobre o valor, os documentos, começaram a me incomodar. Eu me dedicava tanto à casa. Com o tempo, as coisas começaram a ficar pesadas. Eu tinha uma propriedade valiosa, mas o que mais importava para mim era que a minha família estivesse bem. Minha enteada parecia estar sempre ao meu lado. Ela sabia de cada detalhe da casa, dos móveis, do terreno. Eu passei a confiar nela, deleguei tudo. Mas o que ela estava planejando, nem em meus piores pesadelos eu imaginei. Eu comecei a me sentir estranha, mais cansada, com dificuldade de concentração. Até mesmo as palavras pareciam não sair do jeito que eu queria. Eu fui ao meu médico, fiz exames, mas o pior ainda estava por vir. Foi aí que ele me disse o que ninguém poderia me preparar para ouvir. Meus remédios, os que eu tomava há anos, haviam sido trocados. Pílulas falsas, colocadas ali, na minha rotina, com o único objetivo de me tirar de cena. E quem teria feito isso? Quem, se não alguém de dentro da minha própria casa, alguém em quem eu mais confiava? Minha enteada. Ela não queria me ver bem. Ela queria que eu fosse embora, para que pudesse ficar com tudo que era meu. Foi aí que tudo mudou. Foi o momento em que percebi que a traição era real, que a mentira estava sendo tecida de dentro de casa. Ela me queria fora da jogada. Ela queria tudo para si. Eu sabia que minha saúde estava comprometida, mas o que realmente me feriu foi o fato de saber que alguém da minha própria família, alguém que eu cuidava com tanto carinho, estava me fazendo isso. Trocar meus remédios. Isso foi o suficiente para despertar uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu não ia cair nessa armadilha. A partir daquele momento, sabia que a única saída seria reverter a situação. Não seria mais uma vítima. O pior estava por vir, mas agora eu estava preparada. Agora me conte, de onde você está assistindo este vídeo? Já passou por algo parecido? Já teve que lidar com uma traição de alguém em quem confiava tanto?
Deixe um comentário abaixo. Vou adorar saber sua opinião sobre essa história. Como você lidaria com uma situação como essa? Aquele dia parecia como qualquer outro. O calor da manhã entrava pela janela, enquanto eu tomava meu café e começava minha rotina. Mas algo estava diferente. Algo em mim, algo em minha casa. O cheiro da madeira antiga, o som suave das árvores balançando ao vento. Tudo parecia inalterado, mas eu sabia que algo estava acontecendo. E a razão de minha inquietação vinha de uma pessoa que, até então, eu considerava uma aliada. Minha enteada, Ana. Ana chegou à minha vida quando o meu filho se casou. Eu a acolhi com todo o carinho, sem reservas, como uma filha. Ela sempre me ajudou nas tarefas domésticas e, com o tempo, tornou-se uma presença constante em minha casa. Eu estava envelhecendo e as forças já não eram as mesmas. Eu confiava nela para lidar com os pequenos detalhes da nossa casa, algo que eu já não conseguia mais fazer sozinha. Mas com o passar dos meses, percebi que algo não estava certo. Ana começou a me fazer perguntas que nunca antes me fizeram. Perguntava sobre os valores da casa, sobre os documentos de propriedade, sobre o testamento. Em conversas corriqueiras, ela começava a sondar minha opinião sobre a venda da casa, sobre o que eu pensava em fazer com a herança. Eu tentava desviar, sempre com um sorriso, sempre acreditando que não havia nada de errado. Mas a frequência com que ela fazia essas perguntas começou a me incomodar. Lembro-me de uma tarde quando ela veio até mim com um semblante sério. Mãe, já pensou em vender a casa? O mercado está ótimo e a senhora bem poderia morar em um lugar mais tranquilo. A casa está grande demais para você sozinha. Eu respondi, como sempre, com um sorriso tranquilo. A casa é minha vida, querida, e aqui eu fico. Não há outro lugar para mim. Mas mesmo depois de nossa conversa, não consegui evitar o incômodo que crescia em meu peito. Ana, normalmente tão amável, começou a se mostrar mais interessada na casa, como se fosse ela quem tivesse direitos sobre ela. Esse interesse começou a se intensificar. Ela frequentemente passava mais tempo em meu escritório, mexendo nos documentos, e eu a observava, mas não questionava. Eu estava velha, sabia disso, e deixava de lado muitas coisas que antes cuidava com tanto zelo. Aquela sensação de desconforto não saía de mim. Naquele dia, como em outros, ela me trouxe os remédios, como sempre fazia. Era uma de suas responsabilidades diárias, cuidar da minha saúde, garantir que tomasse tudo certinho. Eu nunca imaginaria que ela estava, na verdade, começando a planejar algo muito mais sério. Lembro-me como se fosse ontem, o cheiro do café ainda no ar, quando comecei a me sentir estranha. Comecei a ter dificuldades para me concentrar. As palavras, que antes vinham naturalmente, passaram a falhar. Eu sentia um cansaço inexplicável e, por um momento, me perguntei se isso era só o desgaste da idade, se estava apenas ficando mais velha. No entanto, uma sensação de desconfiança começou a crescer dentro de mim. A tarde foi se arrastando e minha mente, que antes era afiada, agora parecia turva. Lutei contra isso, mas percebi que a cada dia parecia pior. Minha saúde estava se deteriorando sem explicação. Então, foi quando algo chamou minha atenção: o frasco de remédios. O que eu normalmente tomava estava diferente. A embalagem estava rasgada, a cor do medicamento estava ligeiramente alterada e o cheiro não era o mesmo. Fui até o meu quarto, peguei os frascos antigos e os comparei. A diferença era clara. As pílulas que eu tomava todos os dias não eram as mesmas. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Ana, ela tinha trocado meus remédios por pílulas falsificadas. Naquele momento, meu corpo gelou. Não era apenas uma questão de saúde. Era uma questão de vida ou morte. Eu sabia o que isso significava. Ela queria me tirar da jogada. Ela queria me destruir para que pudesse ficar com a casa, com tudo. Minha mente disparou e eu comecei a ligar os pontos. As perguntas constantes sobre o valor da casa, o testamento, os planos para a venda, tudo fazia sentido agora. Mas como ela poderia ser tão cruel? Como uma pessoa em quem eu confiava tanto poderia me trair dessa forma? Foi um choque profundo. A dor de saber que quem eu considerava minha filha, alguém que sempre cuidei, estava me traindo daquela forma, foi insuportável. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Não seria tão fácil. Eu não ia ser uma vítima. A vingança com certeza seria minha.
Eu sabia o que fazer. Eu sabia que, para ela, tudo seria rápido e fácil, mas ela não contava com o fato de eu ser mais esperta do que pensava. O plano estava se formando em minha mente, e mais do que nunca, eu sentia que minha vida estava prestes a dar uma reviravolta. Ela não sabia, mas eu estava prestes a virar o jogo. Eu sabia que algo estava errado, mas jamais imaginaria o quanto minha confiança havia sido destruída. A sensação de que minha vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo começou a me consumir com uma intensidade que eu jamais tinha experimentado. Não se tratava apenas da perda de um bem material, como minha casa. Era sobre a perda da confiança em alguém que eu considerava parte da minha própria família. Uma filha que eu cuidei como minha, que eu amava como se fosse minha, havia se tornado a maior ameaça que eu poderia ter imaginado. Quando comecei a perceber as primeiras falhas nos remédios, algo dentro de mim já sabia que minha enteada estava por trás disso. Talvez, na minha ingenuidade, eu tivesse ignorado os sinais, tentando justificar comportamentos que, no fundo, eu sabia que não eram naturais. Mas a dor que senti quando fui ao médico e ele me disse o que estava acontecendo foi algo indescritível. Fui à consulta acreditando que era apenas o cansaço da idade, as complicações naturais que vêm com o tempo. Mas a realidade que me aguardava era muito pior do que eu poderia imaginar. O médico foi direto e frio, talvez até mais do que eu esperava, considerando que ele sabia que a notícia que estava prestes a me dar não seria fácil de ouvir. Os resultados mostram que seus remédios foram trocados por outros, provavelmente falsificados. Seu estado de saúde está piorando por conta disso. Aquilo me cortou como uma faca. Eu mal conseguia processar a informação. Meu cérebro não conseguia entender que o que ele estava dizendo era real. Como assim? Quem faria algo assim? E mais importante, por quê? O que eu tinha feito para merecer isso? Mas a resposta já estava diante de mim. E tudo o que eu precisava fazer era juntar as peças do quebra-cabeça que já estava sendo montado na minha mente. Saí do consultório em estado de choque, mas com uma sensação de urgência que não me deixava em paz. O que fazer agora? Eu sabia que precisava de mais provas, mais evidências, antes de agir. Eu não poderia simplesmente me lançar em uma acusação sem ter certeza. Mas também não podia ignorar os sinais claros de traição que estavam bem diante de mim. Não bastava sentir, eu precisava provar. A primeira coisa que fiz foi voltar para casa e, antes que qualquer outra coisa, me trancar no escritório. Sentei-me diante da mesa e comecei a olhar para os papéis espalhados. Entre a pilha de documentos, encontrei o testamento. Quando olhei para aquele papel, minha mente começou a trabalhar mais rápido do que nunca. O testamento estava diante de mim, e eu sabia que ele era a chave para entender a verdadeira intenção de Ana. A princípio, parecia tudo em ordem. Mas quando fui para a parte final, a parte em que minha assinatura deveria estar, percebi algo estranho. A assinatura não era minha. Não, ela estava falsificada. Eu não havia assinado nada daquele tipo. Meu coração parou por um instante. Eu sabia que algo estava muito errado, mas agora eu tinha certeza. Ela estava preparando tudo para tomar a minha casa. Ela já havia alterado o testamento. E por mais que eu tentasse negar, os sentimentos de traição, de desespero, começaram a se espalhar por mim como uma onda gigante. Comecei a perceber que, além do testamento, outras pequenas coisas estavam acontecendo. O interesse de Ana pela casa tinha se tornado algo obsessivo. Perguntas sobre o valor dos bens, sobre o que eu planejaria no futuro, sobre a possibilidade de eu vender a casa para viver mais tranquila. Eu tentava evitar essas conversas, mas ela sempre voltava ao assunto, de uma forma ou de outra. Era como se, a cada dia, ela fosse mais direta, mais insistente. Não bastava cuidar de mim, ela queria mais. Ela queria o que eu tinha construído a vida inteira. A dor de perceber isso foi imensa. Como pude ser tão cega? Como não vi antes que ela estava manipulando tudo ao meu redor para conseguir o que queria? E o mais cruel de tudo, eu estava sendo envenenada por ela. Com cada dose trocada de medicamento, ela me enfraquecia, me tirava de cena, me fazia perder as forças que ainda restavam. O que ela não sabia, no entanto, é que essa descoberta me deu forças. Porque enquanto ela estava tentando me derrubar, ela não sabia que eu estava ficando mais forte. A vingança se tornava cada vez mais doce. O plano estava começando a tomar forma.
Mas antes de agir, eu precisava garantir que tinha o controle. Eu sabia que a única forma de virar o jogo a favor seria ser mais astuta, mais esperta do que ela imaginava. E foi aí que comecei a planejar cada movimento com precisão. Liguei para um advogado de confiança, um amigo antigo que sempre ajudava a resolver questões legais delicadas. Precisava que ele olhasse os documentos e me desse sua opinião. Eu sabia que se ele encontrasse alguma falha, isso poderia ser a chave para reverter a situação. Enquanto isso, fiquei observando tudo ao meu redor. Cada passo de Ana, cada olhar, cada palavra dita. Ela ainda não sabia que por trás de sua confiança eu já estava em total controle. Ela me subestimava. Achava que estava em vantagem. Mas o que ela não sabia é que a vingança estava sendo planejada há muito tempo. Enquanto ela estava em busca da minha queda, eu estava me preparando para a grande virada. Alguns dias depois, meu advogado me ligou. Ele estava analisando os documentos e havia encontrado algo importante. O testamento não só estava alterado, como também havia sido assinado de forma irregular. O fato de ela ter usado um notário falso foi a falha que precisávamos. Era isso que precisávamos para dar o próximo passo. O que ela não sabia era que o jogo estava prestes a virar. Ela achava que tudo estava sob controle, mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. O que ela não imaginava era que, ao tentar me derrubar, ela havia me dado a oportunidade de me reerguer. Agora eu tinha o poder nas mãos e a vingança estava prestes a ser servida. Tudo estava se alinhando da maneira que eu desejava. Ana, tão confiante de que já tinha me dominado, nem sequer percebeu que eu estava começando a virar o jogo. O peso da traição, o veneno que ela havia me dado, agora fazia parte do meu combustível. E agora, a única coisa que eu precisava era esperar o momento certo para agir. Ela estava prestes a aprender uma grande lição. Subestimar uma mulher não é apenas um erro. É um erro que pode custar caro. A dor da traição ainda queimava dentro de mim. Mas a raiva estava se tornando mais forte. Cada passo que eu dava, cada movimento calculado que fazia, me aproximava mais da minha vingança. Eu sabia que para que ela pagasse, eu precisaria ser mais esperta que ela. E estava determinada a garantir que, quando o momento chegasse, ela não tivesse nem ideia do que a atingiria. Eu passei noites em claro, revisando os documentos que encontrara. O testamento alterado era a chave, mas eu sabia que precisaríamos de algo mais para garantir que ela não escapasse ilesa. Era difícil lidar com tudo isso enquanto tentava me manter forte, mas sabia que a vingança não seria fácil. Ela pensava que estava ganhando, que tinha tudo sob controle. Eu podia ver em seus olhos, sempre tão confiantes, sempre tão manipuladores. Mas ela não sabia o que estava prestes a acontecer. Eu comecei a agir com mais discrição. Cada palavra que eu falava, cada olhar trocado com Ana, me dava mais informações sobre os próximos passos dela. Eu sabia que não podia apressar nada, precisava ser meticulosa. Quanto mais eu esperasse, mais difícil seria para ela perceber que o jogo estava virando contra ela. As jogadas que ela pensava ser inteligentes eram, na verdade, trampolins que eu estava armando, só esperando para que ela caísse. O primeiro passo do plano era garantir que o testamento fosse anulado. Com a ajuda do advogado, começamos a preparar uma defesa sólida. A falsificação da minha assinatura era a chave, e eu tinha provas o suficiente para invalidar o testamento falso. Mas, antes de apresentar tudo à justiça, eu precisava de uma vantagem. Precisava de mais do que apenas o testamento. Precisava de uma forma de desestabilizar Ana emocionalmente. Ela tinha se mostrado fria e calculista, mas eu sabia que até as pessoas mais fortes tinham seus pontos fracos, e eu estava determinada a encontrar o dela. Aproveitei que ela começou a se afastar de mim. Sua confiança estava crescendo, e com ela, seus erros. Ela passou a se mostrar ainda mais ousada, e eu sabia que isso seria a minha chance. Eu a observei com atenção e percebi um pequeno deslize. Ela estava tentando vender parte da propriedade sem a minha autorização. Já era tarde demais para ela, mas eu precisava dar o golpe de misericórdia. Foi quando me lembrei de um detalhe crucial, algo que Ana provavelmente não havia considerado.
Havia um contrato de venda de imóvel que eu tinha assinado anos atrás, mas com uma cláusula de revogação que só poderia ser aplicada caso um dos proprietários estivesse incapacitado ou falecido. Essa cláusula, como uma pequena armadilha, seria minha salvação. Bastava me fazer de vítima mais uma vez. Eu já sabia que ela estava tão convencida de que o testamento alterado passaria sem problemas que nem sequer pensou nessa cláusula. Com o plano montado, comecei a agir. O primeiro movimento foi fazer com que ela se aproximasse mais ainda de mim. Fingi estar fraca, doente, como ela esperava. E enquanto ela ficava mais confortável, mais ousada, eu usava esse tempo para me preparar para o golpe final. Eu não queria apenas que ela perdesse o controle da casa. Eu queria que ela fosse exposta, que todos soubessem o quão baixa e mesquinha ela havia se tornado. Ela pensava que, por ser jovem e esperta, poderia me enganar. Mas mal sabia ela que eu tinha mais experiências e truques guardados do que ela jamais imaginaria. Eu sabia exatamente o que fazer e como agir para garantir que ela fosse desmascarada de uma vez por todas. Foi então que decidi agir. Liguei para o advogado, que já estava ciente da minha estratégia, e combinei de marcar a reunião com o cartório onde havíamos registrado o testamento original. O objetivo era simples: provar que o testamento de Ana não era válido, já que sua assinatura estava falsificada. Com isso, a casa voltaria a ser minha, e minha enteada não teria mais nada. Quando ela chegou em casa, foi como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ela entrou pela porta com aquele sorriso que ela sempre usava para esconder suas intenções, mas eu sabia exatamente o que ela estava pensando. Estava segura, achava que tudo já estava resolvido, que já havia vencido. Foi nesse momento que percebi que era hora de fazer o meu movimento final. A primeira parte do meu plano estava quase no fim. Eu já tinha as evidências, o apoio jurídico e a certeza de que o testamento alterado não passaria em tribunal. Agora, faltava apenas dar o último golpe. E eu sabia como fazer isso: expor sua traição de maneira que ela nunca fosse capaz de se recuperar. Era hora de virar o jogo, e eu estava pronta. No entanto, havia algo dentro de mim que ainda me fazia hesitar. A dor da traição, da confiança quebrada, ainda estava fresca. Eu sabia que estava no caminho certo, mas havia um dilema moral que eu não conseguia ignorar. A vingança, por mais justa que fosse, também tinha seu preço. Eu já estava perdendo muito mais do que a casa. Estava perdendo parte de minha própria alma, e isso me consumia. Enquanto Ana continuava sua manipulação, eu sentia o peso do que estava prestes a fazer. O que me mantinha firme era saber que ela merecia pagar por cada mentira, por cada tentativa de me destruir. Mas eu sabia que, ao colocar o plano em ação, minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, enquanto ela estava em sua rotina, tentando de todas as formas garantir que eu não descobrisse mais nada, eu estava prestes a fazer algo que a deixaria sem saída. O próximo passo seria a apresentação das provas. A verdade que ela tanto temia. Eu sabia que depois disso ela jamais seria a mesma. A verdade sempre vem à tona, e eu estava prestes a fazer isso acontecer. Era uma manhã tranquila quando me preparei para dar o passo decisivo. Eu sabia que a cada movimento minha enteada estava se aproximando mais do fim de seu jogo. Mas ela ainda não sabia. Ela continuava com sua confiança cega, achando que já tinha me derrotado. Mas o que ela não sabia é que eu estava no controle de tudo. Cada detalhe do plano estava em andamento, e nada poderia impedi-lo de se concretizar. Naquela manhã, sentei-me em minha cadeira e olhei pela janela. O sol estava brilhando lá fora, mas não conseguia sentir a luz que antes me trazia conforto. A raiva que eu sentia pela traição, a amargura do que minha enteada havia tentado fazer, parecia estar absorvendo toda a minha energia. Porém, eu sabia que a única forma de me libertar dessa dor era seguir em frente com o meu plano. Eu precisava dela exposta, e eu sabia que, para isso, não poderia hesitar. Enquanto Ana estava fora, indo ao mercado, eu aproveitei o tempo para dar os últimos retoques em tudo. O advogado já tinha confirmado que o testamento alterado era totalmente inválido e o contrato de venda da propriedade estava a meu favor. A cláusula de revogação, que ela não havia considerado, agora era minha carta na manga.
Ela acreditava que, ao me deixar fora do jogo, poderia tomar posse de tudo, mas a verdade estava prestes a vir à tona, e ela não sabia que a vida que ela estava tentando me roubar seria o último preço que ela pagaria. Eu preparei todos os documentos e organizei minha estratégia com precisão. Tinha certeza de que nada mais poderia dar errado. O primeiro movimento era fazer com que ela acreditasse que nada havia mudado, que ela ainda estava no controle. Eu precisava que ela se sentisse segura, para que sua queda fosse ainda mais impactante. Então, assim que ela retornasse, eu daria o sinal para o advogado. Ele seria meu trunfo, a última peça do quebra-cabeça. Ana chegou em casa com aquela expressão indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Ela me cumprimentou com o sorriso que sempre usava para disfarçar suas intenções. Como ela ainda acreditava que eu estava vulnerável, sua arrogância estava em alta. Eu a observei atentamente, procurando qualquer sinal de que ela pudesse suspeitar de algo. Mas nada. Ela estava tão tranquila que cheguei a questionar se ela estava começando a duvidar de sua própria segurança. O orgulho muitas vezes cega as pessoas, e foi isso que a fez pensar que tinha tudo sob controle. Assim que ela se acomodou, comecei a conversar com ela sobre a casa. Fingi uma voz amável, quase paternal, dizendo: "Você tem razão, querida. A casa é grande demais para mim agora. Talvez devêssemos pensar em algo para o futuro. Você já pensou em morar aqui com a sua família?" Ela parecia animada com a ideia, e o sorriso dela se alargou. Mas eu sabia o que estava se passando em sua mente. Ela pensava que estava ganhando. Naquele momento, o telefone tocou. Era o advogado. Ele me deu a confirmação de que tudo estava pronto para a ação. Ele me orientou a seguir com o plano e a preparar a reunião com os documentos de anulação do testamento e a cláusula de revogação. Eu não podia mais esperar. O momento havia chegado. Eu segui com o que estava planejado. Pedi para ela se sentar comigo na sala de estar, onde havia preparado os papéis. "Aqui, querida", eu disse, "é o que preciso para que tudo fique em ordem. Vamos resolver tudo de uma vez por todas." Ela se aproximou, como se tivesse sido chamada para algo importante, sem desconfiar de nada. Quando ela pegou os papéis, olhei diretamente nos seus olhos e, com um tom calmo, falei: "Este testamento que você alterou, Ana, já foi invalidado. A casa nunca será sua, e você agora será exposta por tudo o que fez." Ela congelou. O rosto dela se desfigurou por um momento, e a confiança que ela tinha desapareceu. Seus olhos se arregalaram, e ela tentou com toda a sua habilidade disfarçar o medo. O que está acontecendo?" ela perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía sua ansiedade. Eu me levantei lentamente e fui até o telefone. Liguei para o advogado, confirmando mais uma vez que a situação estava resolvida. Ele me deu a confirmação de que, legalmente, não havia mais como ela se defender. O jogo dela estava perdido. E, para completar, o contrato de venda da propriedade, que ela havia tentado manipular, agora estava formalmente revogado. Eu a observava, com uma calma que ela não podia entender, e via em seus olhos o reflexo de sua derrota. "Você pensou que poderia me destruir e tomar tudo o que era meu, mas ao invés disso, você me deu exatamente o que eu precisava para derrotá-la. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Você se aproveitou de minha confiança, mas agora está paga." Ela tentou se justificar, mas suas palavras saíam entrecortadas. Não, isso não pode ser verdade." Ela estava desesperada, mas o que eu sentia agora não era compaixão. Não era mais tristeza, era justiça. E pela primeira vez eu sentia um alívio profundo. Ela, que pensou que poderia me destruir, estava agora completamente sem saída. Tudo parecia ter se resolvido tão rápido quanto um estalo de dedos. O testamento falso foi anulado, o contrato de venda da propriedade revogado e minha enteada estava agora desmascarada diante de todos. Ela, que se achava dona de tudo, estava agora enfrentando as consequências de suas ações. Ela havia sido derrotada e eu havia vencido. Eu me sentia vitoriosa, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que não conseguia afastar, algo que me incomodava, algo que não se calava. O que eu havia feito? Eu sabia que a vingança era a única opção, mas mesmo assim não conseguia evitar as perguntas.
Foi uma tarde tranquila quando, ao sentar-me em minha cadeira favorita, com uma xícara de chá nas mãos, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. O peso da vingança ainda estava em meus ombros, mas agora havia uma outra carga que eu não esperava. O alívio pela vitória não me trouxe a paz que eu imaginava. Em vez disso, me trouxe um vazio, uma sensação de que, por mais que tivesse alcançado o que queria, algo dentro de mim estava se quebrando. Eu olhava para os papéis espalhados na mesa, documentos, registros, contratos. A vitória estava ali, mas o que realmente ganhei com isso? Eu recuperei minha casa, mas havia perdido algo mais valioso: minha confiança na humanidade. A dor da traição foi profunda, mas o que eu sentia agora era um cansaço ainda mais profundo, uma sensação de que eu não seria a mesma depois disso. Ana havia me enganado, me manipulado, tentando me destruir. Ela havia sido cruel, insensível, sem remorso. Eu tinha todos os motivos do mundo para fazer o que fiz. Mas mesmo assim, ao ver a derrota dela estampada em seus olhos, algo mexeu com meu coração. Não era compaixão, não. Mas havia uma parte de mim que começava a questionar o quanto aquilo havia sido necessário. Eu sabia que ela merecia pagar, mas será que, ao fazer isso, eu também não estava me perdendo? Minha mente começava a se enredar em pensamentos contraditórios. Por um lado, eu me sentia satisfeita por finalmente ter recuperado o que era meu. Por outro, me sentia exausta. A sensação de vingança não era tão doce quanto eu imaginava. Havia um preço a ser pago, e aquele preço era a perda de algo dentro de mim mesma. Não era fácil olhar para o que havia feito e não questionar as consequências. A vingança que eu tanto busquei havia sido consumada, mas à medida que o tempo passava, começava a ver as marcas que ela deixava não apenas nela, mas em mim também. O que eu ganhei com isso? Eu havia exposto uma pessoa que pensei que amava, uma pessoa que de alguma forma eu sempre considerei parte da minha vida. Agora, ela não passava de uma estranha. Mas e eu? Eu ainda era a mesma pessoa? Eu ainda sabia quem eu era depois de tudo isso? Em algum momento, a realidade começou a me atingir de forma mais cruel. Eu a destruí, sim, mas ao fazer isso, eu também destruí parte de mim. Eu já não sabia se podia olhar para o espelho e ver a mulher que fui. A raiva que me consumiu havia me cegado para o que estava realmente em jogo: minha paz interior, minha humanidade. O telefone tocou e interrompeu meus pensamentos. Era o advogado, o homem que me ajudou a colocar todo o plano em ação. Ele me disse que o caso estava oficialmente encerrado e que, com a anulação do testamento, tudo estava resolvido legalmente. Eu agradeci, sem muita empolgação. Agora, mais do que nunca, as palavras que ele disse pareceram vazias. Eu já não me importava tanto com a vitória legal. Eu queria entender o que se passava dentro de mim, esse vazio que estava me consumindo. Quando Ana foi embora, sua derrota estampada em seu rosto, algo dentro de mim desejava que ela tivesse se arrependido, que ela tivesse entendido a gravidade do que fez. Mas, em vez disso, ela parecia mais preocupada com o que perderia, com a casa, com a posição que havia tentado ocupar. Ela não se importava com o dano que havia causado a mim, com a confiança que ela destruiu. Ela queria apenas o que eu tinha, e de algum modo, isso ainda me doía. O quanto ela estava disposta a fazer por poder, o quanto nós, seres humanos, somos capazes de perder nossa essência por ganância. Mas o maior dilema que me assombrava era o que eu mesma havia perdido. O que eu realmente tinha conquistado. Uma casa? Sim, era minha, mas o preço foi alto. O que restou dentro de mim, depois de tudo? Eu me sentia vazia. Não havia mais alegria em minha vitória. Tudo parecia sem sabor, sem cor. Eu pensei em todos os momentos que passei com Ana, nos bons tempos em que acreditava em nossa conexão. Como eu poderia ter sido tão cega? Como eu não vi o veneno que estava sendo servido diante dos meus olhos? O que mais ela teria feito se não tivesse me desmascarada? A desconfiança e a raiva não haviam sido suficientes para que eu enxergasse a verdadeira face dela. Agora, não havia mais espaço para arrependimento. A traição tinha sido descoberta, mas a ferida que ela deixou em mim ainda estava aberta. A dúvida persistia em minha mente, e eu sabia que a verdadeira vitória não estava em recuperar minha casa, mas em entender como eu me perdera,
O que eu realmente ganhei com isso? Agora, era a hora de refletir sobre o que fazer com a dor que ainda sentia, sobre o que significava ser vitoriosa de verdade. Os dias seguintes foram uma mistura de vazio e uma sensação crescente de perda. A casa estava oficialmente novamente em minhas mãos, mas à medida que os momentos passavam, parecia que o peso da vitória estava se tornando mais insuportável do que a própria traição. Eu estava em paz com a justiça que havia sido feita, mas a ideia de que minha enteada foi destruída por minhas ações me incomodava. Eu sabia que ela merecia pagar, mas como uma mulher que sempre se considerou justa, não podia ignorar as implicações do que fiz. Eu havia destruído uma parte dela, sim, mas o que isso significava para mim? O silêncio da casa era pesado. Antes, a presença de Ana enchia o espaço com uma energia que agora me parecia ausente. Às vezes, a solidão que se seguia à sua partida me assustava mais do que eu queria admitir. Ana estava longe, mas sua presença ainda pairava no ar. Eu ainda sentia a tensão, o desconforto que ela deixara para trás. Não era mais sobre o que ela queria de mim ou da casa. Era sobre o que ela havia feito com minha confiança, com minha humanidade. Eu passava os dias vasculhando minha mente, tentando entender se minha vingança realmente havia sido a única solução. O que mais eu poderia ter feito? Teria sido possível evitar tudo isso sem a necessidade de destruir alguém? E ainda mais importante, porque ela nunca parecia se arrepender do que fez. Nunca, em todo o processo, ela mostrou um sinal de remorso. Ela só pensava nela mesma. Para ela, tudo se resumia ao que ela queria conquistar, ao que ela queria controlar. À medida que o dia do confronto final se aproximava, a raiva que antes parecia tão potente foi se diluindo, dando lugar a algo que eu não estava preparada para enfrentar: a dúvida. Eu sabia que era tarde demais para voltar atrás, que as decisões já haviam sido tomadas, mas a solidão das minhas reflexões me fazia questionar se minha vingança foi realmente a única maneira. A verdade que se escondia nas profundezas da minha mente era que eu não estava mais certa de que a justiça fosse suficiente para a dor que sentia. Finalmente, o dia chegou. Eu sabia que a última parte de tudo, o último confronto com Ana, estava prestes a acontecer. Ela havia tentado destruir minha vida, achando que poderia assumir o controle de tudo, mas agora ela sabia que a realidade era bem diferente. Eu a havia desmascarado, exposto ao mundo a sua mentira. E mesmo assim, eu não podia deixar de sentir que o preço de tudo aquilo não estava apenas em seu sofrimento, mas também em mim. Eu já havia perdido muito, e apesar de ter recuperado minha casa e a verdade, ainda havia algo que me faltava: a paz. Ela chegou à minha porta com a expressão que eu tanto temia. Seu semblante estava sombrio, com os olhos marcados pela frustração e pelo medo. Eu a observei por um momento, deixando-a perceber que dessa vez a situação não estava mais sob seu controle. Ela me encarou por um instante, talvez à espera de um último sinal de fraqueza, algo que ela pudesse aproveitar para virar o jogo mais uma vez. Mas não, eu não ia mais ceder. Eu fiz o que precisava fazer. Você me forçou a isso, ela disse, tentando manter a postura, mas sua voz traiu seu nervosismo. Você acha que pode me destruir assim? Eu sei o que você está tentando fazer. Você acha que a casa é tudo, mas não é. Sua raiva, sua frustração, tudo aquilo só mostrava o quanto ela ainda não entendia o que realmente estava em jogo. Não era sobre a casa, não era sobre a propriedade. Era sobre a confiança que ela destruiu, sobre o quanto ela me fez duvidar de mim mesma. Ela havia quebrado algo dentro de mim, algo que eu nunca pensei que pudesse se partir. Você não entende, Ana. Não entende o que você fez. Eu não precisava de tudo isso. Eu só precisava de lealdade. Mas você não sabia dar isso a mim, não é? Não bastava ser minha filha. Você queria tudo. A casa, a vida, tudo de mim. E agora, o que sobra de nós? O que você fez de mim? Aquelas palavras, que saíram mais pesadas do que eu imaginava, cortaram a última defesa que ela tinha. Ela estava no fundo do poço. E, no entanto, o que mais me surpreendeu foi a falta de lágrimas em seus olhos. Ana não chorava. Ela não se arrependia. Ela ainda acreditava que eu era a culpada por tudo aquilo.
Você sempre foi uma velha inútil, ela gritou, quase como se tivesse se esquecido por completo do que ela havia feito. Nunca fez nada além de se sentar aqui e esperar que eu cuidasse de você. Eu queria ser dona de tudo, mas você me impediu. Agora me diz, o que eu faço com isso? Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Ela ainda não tinha entendido nada. Ela ainda achava que tudo se resumia ao poder, à casa, aos bens materiais. Mas o que ela nunca percebeu era que, para mim, a casa era apenas o reflexo da confiança que ela destruiu. Quando ela olhou para mim, eu sabia que, naquele momento, ela ainda achava que poderia me manipular, que poderia retomar o controle. Mas, quando vi sua expressão de desespero, algo dentro de mim mudou. Eu olhei diretamente nos olhos dela e disse: "A casa não é sua, e você não tem mais controle sobre nada. A verdade sempre vem à tona, Ana, e você perdeu." Ela, então, caiu em silêncio. O choque finalmente se instalou. Não havia mais palavras. Não havia mais justificativas. Ela sabia que não podia fazer mais nada. A única coisa que ela poderia fazer agora era aceitar a derrota. Ela olhou para mim, uma última vez, antes de se virar e sair pela porta. Eu fiquei ali, observando sua saída, mas não havia mais satisfação em meu coração. A vingança estava concluída, mas a sensação de que algo se perdeu não me deixava em paz. Eu sabia que havia conquistado minha vitória, mas também sabia que a verdadeira batalha ainda não havia acabado. O vento parecia sussurrar em meus ouvidos enquanto eu observava a casa pela última vez. Eu já tinha recuperado tudo o que havia perdido, ou pelo menos isso era o que eu queria acreditar. Ana, minha enteada, estava longe. Sua expressão de derrota ainda se fixava em minha mente, como uma tatuagem que não iria desaparecer tão facilmente. Eu havia vencido, mas a vitória não tinha a doçura que eu imaginei. A casa, que sempre foi o centro de minha vida, o símbolo de minha independência e das minhas conquistas, agora parecia vazia. Não estava vazia de objetos ou móveis, mas vazia de significado. Ana se foi, mas ela havia deixado algo muito mais profundo do que a simples destruição de um vínculo familiar. Ela havia deixado marcas irreparáveis na minha alma, e essas marcas, apesar de já não estarem visíveis, ainda doíam. Quando me sentei na poltrona, onde ela sempre se sentava para me dar os remédios, sentia uma dor estranha, como se algo estivesse faltando. Não era mais o veneno que ela havia me dado, não era mais a traição. Era a perda do que um dia fui, do que um dia acreditava ser. Eu, que pensava que a vingança me libertaria, agora entendia que o único que eu havia libertado foi o peso da dor. A raiva que me consumia havia se esvaziado, mas em seu lugar havia algo que eu não sabia como lidar. A dor de saber que não sou mais quem eu costumava ser. Quando a vingança é consumada, você sente que venceu. Mas, em algum ponto, você começa a perceber que o verdadeiro vencedor nunca foi o que você pensava. Eu venci, sim, mas a que custo? Eu a destruí, mas o que isso fez por mim? A justiça, a que eu me agarrei tão fortemente, não trouxe paz. Ela não trouxe o alívio que eu imaginei que viria. Os dias seguintes passaram sem grande diferença. Eu ainda caminhava pela casa, mas não havia mais alegria. O som da minha própria voz ecoava de maneira diferente, como se estivesse falando com um reflexo, como se as paredes já não me ouvissem mais. Eu tentava convencer a mim mesma de que a vingança havia sido justificada, mas não conseguia afastar o gosto amargo que ficou. Não era mais sobre a casa ou o que Ana tinha tentado tomar. Era sobre mim, sobre o que havia se perdido no processo. Em algum lugar, nos recônditos mais profundos da minha mente, comecei a entender que a vingança não é um prêmio. Ela é uma sentença. Uma sentença que você impõe a si mesmo ao decidir que a única maneira de consertar uma traição é destruir o outro. Eu destruí Ana, mas também destruí parte de mim mesma, parte da minha confiança, parte da minha humanidade. Eu sabia que mesmo que tivesse vencido, algo dentro de mim nunca mais seria o mesmo. Foi uma noite silenciosa quando a verdadeira revelação chegou. Não foi o barulho de um trovão ou um raio que cortou o céu, mas a quietude da minha própria mente. Pela primeira vez, eu vi claramente. O que eu procurava não era a vingança.
O que eu procurava era a recuperação da confiança, a cura da dor que ela causou. E ao invés disso, eu havia me afundado ainda mais nesse abismo. A vitória é doce, todos dizem, mas a vitória que vem da destruição, da humilhação do outro, é amarga. Ela deixa um gosto de desgosto, uma sensação de vazio que se alastra por cada parte da sua vida. Eu não sabia como lidar com isso. Não sabia como lidar com a pessoa que me tornei ao fazer tudo o que fiz. Eu olhei para o espelho e, pela primeira vez, não vi uma mulher vitoriosa. Vi alguém que havia perdido mais do que poderia ter imaginado. A justiça que eu tanto busquei, a vingança que eu pensei que me traria paz, agora parecia vazia. Eu havia ganhado a batalha, mas a guerra estava perdida, porque eu perdi algo muito mais importante: minha própria essência. Naquela noite, eu compreendi que a verdadeira vitória não vem de destruir os outros. Não vem de provar que somos mais fortes, mais inteligentes, mais manipuladores. A verdadeira vitória vem da nossa capacidade de perdoar, de curar as feridas, de deixar para trás o que nos machuca. Eu havia buscado justiça de maneira equivocada, sem perceber que a verdadeira justiça estava em seguir em frente, em curar minhas próprias feridas, em não deixar que o passado definisse minha vida. Quando Ana me procurou pela última vez, esperando uma explicação, esperando uma chance de fazer as pazes, eu não a rejeitei. Eu a enfrentei, com uma sinceridade que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Eu disse a ela que não estava mais em guerra, que a batalha estava ganha e perdida ao mesmo tempo, que embora ela tivesse me traído, eu não podia mais viver no passado, não podia mais viver na raiva. Eu precisava seguir em frente. Ela olhou para mim e pela primeira vez eu vi algo que não havia visto antes: arrependimento. Não era sincero, não era profundo, mas era um começo, e talvez esse fosse o único tipo de vitória que eu poderia realmente conquistar. Ana saiu da minha vida, e a casa, que sempre significou tanto para mim, agora era apenas um lugar vazio, sem significado real. O que significava ter tudo se não pudéssemos ser verdadeiros conosco? O que valia a pena conquistar se a conquista nos custasse a nossa humanidade? Eu olhei pela última vez para as paredes da minha casa. A casa que agora me parecia tão pequena, tão distante. A casa que antes representava um símbolo de luta e vitória, mas que agora representava para mim a solidão e o preço da vingança. O vento que batia nas janelas me trouxe a sensação de que eu estava pronta para seguir em frente. Não era uma questão de encontrar perdão, porque isso viria com o tempo. Era uma questão de entender que a verdadeira vitória estava em viver em paz, em aprender a deixar para trás o que nos fere, em não permitir que a dor do passado defina quem somos no futuro. E assim, finalmente, a história da minha vingança chegou ao fim. Não com aplausos, não com festa, mas com um suspiro de alívio, porque no final, eu sabia que por mais que tivesse perdido muito, ainda havia uma chance de me reencontrar. O verdadeiro prêmio não estava no que eu havia recuperado, mas no que eu ainda poderia conquistar dentro de mim mesma.